Com a pandemia e o consequente crescimento da pobreza, os riscos de aumento do trabalho infantil se agravaram. O momento pede, mais do que nunca, estratégias de conscientização da população e de ampliação das políticas públicas voltadas à redução da pobreza das famílias. Esse é o caminho para que seja possível diminuir as causas que fazem com que crianças e adolescentes trabalhem. Com o objetivo de discutir formas de proteger os menores de idade, o Ministério Público do Trabalho está realizando uma campanha nacional que faz alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado neste domingo, 12 de junho. A repórter Manuele Martins tem outras informações. Para marcar o dia 12 de junho, o Ministério Público promove a campanha nacional de combate ao trabalho infantil em parceria com outras organizações, como o Fórum Nacional de Prevenção e Erradiação do Trabalho Infantil. A campanha conta com a nova versão da música Sementes, do rapper Emicida, com interpretação musical do Palavra Cantada. Para saber as ações da campanha e a situação da exploração do trabalho infantil no Brasil, e em particular aqui no Estado, eu converso agora com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Dr. Luiz Fabiano. Boa tarde. Boa tarde. Para a gente começar, doutor Luiz, como surgiu a campanha nacional Proteção Social para acabar com o trabalho infantil? Internacionalmente, mundialmente, né, o dia 12 de junho é designado como o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Então, assim, já historicamente, o Ministério Público do Trabalho e outras organizações sempre desenvolvem, né, alguma atividade de divulgação, de reflexão, né, de conscientização da sociedade em torno dessa data. E aí, esse ano, né, especificamente, né, cada ano tem um tema diferente, e esse ano o tema está mais voltado para a necessidade de reestruturação, né, de recomposição da rede de proteção da criança e do adolescente. Então é um tema escolhido pelas entidades, instituições que participam. Qual a importância social dessa campanha e quais os impactos que ela pode trazer para o país? Bem, a campanha é um elemento, né? É mais um elemento dentro dessa atuação do Ministério Público do Trabalho e das entidades parceiras, né, na luta contra o trabalho infantil e pela regularização do trabalho do adolescente. Então, assim, a campanha ela não é isolada, né? O Ministério Público do Trabalho atua o ano todo, né? Atua permanentemente, realizando inspeções, reuniões, diligências em relação ao trabalho infantil, principalmente junto aos municípios e aos estados, né? Que são aquelas as entidades governamentais que são incumbidas, obrigadas pela Constituição e pela lei a manter essa rede de apoio, rede de proteção à criança e ao adolescente, né? E a campanha, né, ela tem a finalidade de dar um destaque, né, a esse trabalho que já é realizado permanentemente, né, durante o ano todo. Então é um momento para a gente divulgar as ações, né, e fazer um planejamento e tentar ampliar, né, a consciência da necessidade de combate ao trabalho infantil. Antes da pandemia, no começo de 2020, 160 milhões de crianças de 5 a 17 anos, o que significa 1 em cada 10, estavam em situação de trabalho infantil no mundo inteiro. A estimativa é que, sem estratégias de prevenção, o número aumenta em quase 9 milhões. A pandemia, com a acentuação da pobreza, expôs mais crianças a esse tipo de situação, doutor Luiz Fabiano? O trabalho infantil é uma decorrência da pobreza e principalmente da extrema pobreza. Então, o que se percebe hoje, nessa época, né, 2017 para cá, houve uma estagnação, né, na queda, né, do número de crianças em exploração, né, exploração de trabalho. O que quer dizer? Os números vinham caindo, a gente vinha caindo, né, mas a partir de 2017, esses números pararam de cair. E aí, assim, a gente percebe que existem vários fatores, né, que podem fazer, que provavelmente vão fazer com que esses números voltem a subir. Então, a gente tem, além da pandemia, a gente tem mesmo antes da pandemia, a situação também de redução, né, dos programas sociais, né, do apoio às famílias em situação de pobreza, né? E a gente tem a crise econômica que já vem desde antes da pandemia, que
aumentou a pobreza, né? Quando aumenta a pobreza, fatalmente aumenta a incidência, a ocorrência de trabalho infantil. Então o que é que a gente teme hoje? É que esses números voltem a crescer em decorrência do empobrecimento que vem da pandemia, mas que vem também da crise econômica, que é anterior à pandemia, e ainda da completa desestruturação da rede de proteção. Outro problema é a subnotificação. Um estudo do Banco Mundial revela que o número de crianças brasileiras de 7 a 14 anos em situação de trabalho infantil pode ser 7 vezes maior do que apontam as estatísticas oficiais. É preciso aumentar a fiscalização, doutor Luiz? Sim, a gente tem vários meios de conhecer, né, de ter um retrato da realidade. Que a gente precisa ter números, né, para a gente saber o que é que precisa ser feito ou qual foi o resultado do trabalho já realizado. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Ministério do Trabalho, né, e Previdência, que tem uma Secretaria de Inspeção que faz que faz a fiscalização direta, né, para tentar localizar, né, situações concretas, né, de trabalho infantil, mas toda essa rede de proteção, né, que está com um apoio muito precário nos últimos anos, toda essa rede ela consegue detectar até de uma forma muito, muito eficaz, né, a condição de trabalho infantil. Quando o Conselho Tutelar não funciona bem, quando o CRAS, né, não está ativo, quando não está disponível para as famílias, quando não existe busca ativa, aí a gente não consegue ter números, né? A gente não consegue visualizar essa realidade. Então, assim, quando a gente não tem estatística adequada, quando a gente não tem o conhecimento dos números, é muito difícil, né, você trabalhar, porque você não pode planejar a partir às escuras, né? Você não pode planejar sem ter o mínimo de conhecimento da situação. Falando agora em relação ao Rio Grande do Norte, como está a situação do trabalho infantil aqui? Quais são as atividades em que as crianças são mais exploradas? Olha, o Rio Grande do Norte não é diferente do Brasil, né? Variam, claro, as atividades econômicas, né, de um lugar para outro. Mas a gente tem no Rio Grande do Norte uma incidência muito alta ainda de trabalho infantil na agropecuária, né, na atividade rural, que é uma questão muito séria, porque é uma das piores formas, né? Vamos dizer assim, além de ser um trabalho muito pesado, normalmente em locais de difícil acesso, né? Com pouca visibilidade. Então isso é problemático. Nós temos a situação da mendicância, né? Que é grave também, né? Crianças que são exploradas na mendicância. A gente tem situações muito preocupantes, como os pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então, existe um mapeamento para isso também, e nós temos algumas cidades no Rio Grande do Norte que tem um cenário, né, preocupante, né, desse tipo de exploração. Então, assim, tem uma variedade muito grande, mas, assim, no Rio Grande do Norte nós temos um número considerável de crianças exploradas das piores formas possíveis, né? Porque as piores formas possíveis que a gente chama são aquelas que colocam em risco a integridade física, né? Que pode causar adoecimento, e aí também a integridade moral, né? A integridade psicológica, né, das crianças. Nós temos uma preocupação muito grande com o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, né, historicamente, né, ele é um espaço, né, onde existe muita exploração de trabalho infantil e do adolescente, né, e a gente vê recentemente até situações graves de trabalho infantil que se perpetuam, né, assim, pela vida toda da pessoa, e terminam caracterizando, assim, uma escravidão de décadas, né? Estou conversando com o procurador-chefe do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Dr. Luiz Fabiano, sobre a campanha nacional Proteção Social para acabar com o trabalho infantil. Quais trabalhos de conscientização e combate já são realizados aqui no Rio Grande do Norte? Olha, nós temos várias iniciativas, né? Da parte do Ministério Público do Trabalho, nós estamos desenvolvendo um projeto que visa uma espécie de
inspeção, acompanhamento ou fiscalização, alguma coisa assim, em relação à rede de proteção, em relação aos municípios, né? A gente está selecionando municípios e está fazendo a verificação nesses municípios se estão instalados, né, todos os equipamentos, se estão constituídas os instrumentos, né, de enfrentamento do trabalho infantil, né? Os conselhos, os CRAs, os CREAs. Nós temos também fóruns, né, fóruns estaduais, né, em que os municípios, os estados e órgãos governamentais e não governamentais, né, se integram para discutir e traçar estratégias, né, para o combate ao trabalho infantil e para o incentivo à aprendizagem, né, a aprendizagem profissional, que é uma forma de inserção dos adolescentes num trabalho legalizado, né, um trabalho regular, né, e temos várias instituições até vinculadas à igreja, né, que desenvolvem, né, trabalhos nessa área. Que ações serão desenvolvidas durante a campanha nacional deste ano? Aqui no Rio Grande do Norte, a campanha é nacional. Aqui no Rio Grande do Norte, né, além da divulgação em redes sociais, nós faremos no dia 15 de junho, quarta-feira, uma audiência pública, né, em que já foram convidados, na verdade, né, os municípios, várias instituições que trabalham nessa área, né, no momento em que a gente vai fazer um balanço, né, um levantamento de quais são os principais problemas, né, da própria rede, né, assim, o que é que não está funcionando direito, né, nessa rede de proteção e o que é que a gente pode fazer. Então não vai ser um momento só de conscientização, né? Na verdade, vai ser um momento de avaliação e de planejamento, né? Para conscientização mesmo, a questão educacional, a gente trabalha mais na parte de mídias mesmo, né? Hoje a gente tem esse instrumento muito, muito importante, né? Muito eficaz, né? Na divulgação de ideias, no debate, né? No diálogo social. A campanha foi lançada no dia 6 de junho. As ações vão até o final deste mês? Sim, as ações de combate são permanentes, né? E aí essas ações mais de divulgação, né? de avaliação, de planejamento, a gente faz, né? Durante o mês. Cada instituição, né? Faz as atividades que planeja, né? Nesse mês. Assim, existem várias atividades, mas nem tudo é o MPT, né? que organiza, né? Cada instituição desenvolve as atividades. Como a população pode acompanhar as ações desenvolvidas durante a campanha? Olha, nós temos o nosso site, né? Onde há uma divulgação constante, né? das atividades. É prt21.mpt.mp.br, né? E também nesse dia 15 a audiência pública ela é aberta, né? Assim, nós vamos discutir o papel das entidades de rede de proteção, mas qualquer pessoa pode participar. Vai ser na sede do Ministério Público do Trabalho, aqui em Lagoa Nova, ali perto do Nordestão. É um momento aberto, né? É uma audiência em que cada pessoa pode comparecer e, se quiser, inclusive, pode apresentar a sua manifestação, pode falar. E como as pessoas podem denunciar os casos de criança em situação de trabalho? Hoje, o canal, né, preferencial, mais ágil, é a própria internet. Pode entrar no site do MPT, mpt.mp.br, aí escolhe lá o estado do Rio Grande do Norte e faz a denúncia. É a forma que chega mais rápido. Ok. Eu conversei com o procurador-chefe do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Dr. Luiz Fabiano, sobre a campanha nacional Proteção Social para acabar com o trabalho infantil. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Manoele Martins, para o Jornal do Meio-Dia.